Pois bem, amigos. Nós comentávamos então a influência que essa fala de Estevão teve no espírito de Saulo, e ao longo da sua jornada, ao longo do seu trabalho, Saulo sentiria no coração, na sua intimidade, essa experiência que Estevão vivera alguns anos antes dele. Para a gente encerrar isso e entrar na terceira fase, há uma cena comovente do livro Paulo Estevam, que é quando Paulo, depois de convertido e curado por Ananias, volta a Jerusalém e procura a casa do caminho. Quando Simão Pedro, Tiago Menor, sabem que o temido perseguidor de cristãos está agora, mas não sabiam ainda que estava ali um novo homem, eles fazem uma reunião ligeira, temerosos de que aquilo fosse uma cilada, de que fosse mais uma situação comprometedora, pudesse abalar a estabilidade daquele núcleo cristão. E quem atende Paulo na porta da casa do caminho é um trabalhador chamado Prócoro. E diz Emmanuel assim: o diácono fixou com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Os apóstolos haviam decidido não receber. Naquele momento ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Compreendo, irmão, disse de olhos molhados, Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram a própria, no mais íntimo da alma. E evidenciando o seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento do fato: não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Perguntou o diácono admirado. Jesus disse em Damasco, falou o visitante com serenidade, que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Eram as marcas, as credenciais que apresentariam Paulo agora diante do mundo. Então, nesse momento, Paulo começava a experimentar esse amor que educa o espírito mortal. Esse amor que fortalece o espírito nas experiências e nos transes mais dolorosos das encarnações. Então, nas experiências de doença, de perda de entes queridos, de perseguições, de assassinato, de morte, são nessas experiências que o buril lapida o diamante que é a nossa alma. Mais adiante, quando Paulo está em Corinto, já no final da sua existência, ele está na igreja e entram para prender. E nesse momento surge uma revolta, as pessoas ficam revoltadas com a prisão de Paulo. E ele então diz assim: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta
ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: estou pronto. Alguns cristãos protestaram. Ele disse: irmãos, regozijemo-nos em Cristo e sejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar. E a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergaçadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região da paz divina. Havia atingido a região da paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. Paz divina que a gente encontra no interior no dia que nós tivermos absoluto domínio de nós mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo. A impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas, submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Ele escreveria depois assim: de agora em diante, ninguém mais me moleste, porque trago em mim as marcas do Cristo. Atingiu uma paz profunda da alma que conseguiu esse completo domínio sobre si mesmo. Essa é a grande proposta do Evangelho no mundo. O grande processo educativo que o Evangelho apresenta para nós encarnados. Essa paz interior, apesar do exterior.
Então, quando tudo se desmorona, quando tudo ruim, quando tudo ruge ao nosso redor, a paz interior, Senhor. Essa situação invejável, essa situação ansiada por todos nós, e que Estevão falarei, que Estevão já havia atingido. Uma situação nova no mundo. Nova. Porque se naquela primeira fase do herdeiro nós recebemos todo o carinho, o amparo paternal, como se a providência nos protegesse da dor, nessa segunda fase da maioridade é preciso ser exposto às dificuldades. É preciso experimentar as lutas, as dificuldades, as dores. Porque é isso que vai fortalecer as fibras da alma. É isso que vai dar consistência à nossa jornada evolutiva. E isso exige um profundo trabalho do sentimento. Evangelho é sentimento. Evangelho não são palavras. Evangelho não são teorias. Estevão fala assim, quando termina de falar isso para Paulo: isso é tudo que eu tenho para te oferecer. Aqui é um templo de fé, não um espaço para justas casuísticas. Então o Evangelho é transcendência pelo sentimento. E é pelo sentimento que nós sofremos. Ninguém entra em depressão, ninguém entra num processo de esquizofrenia, ninguém entra num processo de tristeza, a não ser pelo sentimento. No Hospital André Luiz não tem ninguém internado porque não sabe física. Não tem ninguém lá internado porque não conhece geografia. Ou porque não leu os filósofos gregos. Pelo contrário. O que tem de filósofo e cientista internado lá não é brincadeira. O Evangelho é um processo das nossas mais profundas emoções. Das mais profundas emoções. E a terceira fase da herança é quando o herdeiro toma posse. Posse definitiva dos seus bens. E aí ele passa a agir com autonomia. É a maturidade. Maturidade é diferente de maioridade. A maioridade é 18, né, pra gente ter uma ideia. É 18, 20 anos, 25 anos. Né? Maturidade é 40, 45, 50. Maturidade. E a terceira revelação pega a humanidade madura. A terceira revelação vem falar para espíritos amadurecidos. Não tem mais agora metáfora, não tem mais riqueza de simbologia, não tem meias palavras, agora é voz direta. E voz direta vem dizer assim para a gente: você é imortal. Mas você já desencarnou milhares de vezes, e cada desencarnação é um trauma. E cada um de nós tem uma pauta kármica e nós não sabemos. Como é que ela vai se desenrolar? Hoje eu estou aqui falando, amanhã eu posso estar no hospital cumprindo o meu resgate. E a doutrina espírita fala direto, olhando nos olhos.
Fala direto. Porque fala com gente madura. Não mais com criança, não mais com jovem, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. Com maduros. E por isso é o Consolador prometido. Deus, na sua infinita bondade, deixou o esclarecimento dos enigmas da dor para a terceira revelação. Esclarecimento. E aqui eu gostaria de falar de um detalhe do livro Paulo Seco. Quando a propriedade do pai de Gesiel é confiscada, quando ele é condenado às galeras, quando o pai é assassinado na sua frente, quando a irmã é expulsa, e ele pensa assim: por que tanto sofrimento, meu Deus? Um jovem de 25 anos que não fez nada na vida a não ser orar, ler os profetas e trabalhar no campo do Pai. Por quê? O que fez Abigail para merecer? Mas a construção espiritual na alma de Estevão é tão robusta, é tão profunda, que ele diz assim: tranquilizemos, minha irmã, se sofremos, há um motivo justo. Não entende. Estevão não tem livro dos Espíritos para ler. Estevão não tem céu e inferno. Ele não tem toneladas de esclarecimento que o espírita tem, mas tem algo que poucos de nós têm: fé, confiança. Há de haver um motivo. Quem dirige o mundo é um Deus de sabedoria infinita e de amor infinito. Então as coisas não acontecem sem motivo, quando vindas de Deus. Não que elas são fruto da nossa imprudência. Há de haver um motivo. Hoje não. O Espiritismo é chamado de Consolador prometido porque ele vem resolver o enigma da dor. Por que as pessoas boas sofrem? Por que quem nunca fez o mal sofre mal? Não há resposta em nenhum lugar do mundo. Pode olhar, pode consultar os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos. Consulta todos os filósofos. Só há resposta para o enigma da dor no Consolador prometido, que ficará conosco até a consumação das eras. Porque agora é fala madura. Fala madura. E por que nós estamos dizendo isso? Por que falar dessas três fases? Porque a terceira revelação é agora o coroamento. Mas por ser o coroamento, ela remete ao Evangelho. Porque o que nos dá estabilidade espiritual é o sentimento. E quem trabalha sentimento é Jesus. Quem trabalha sentimento é o Evangelho. Por isso, o Evangelho é o pilar das três revelações. Não basta ser justo. Você pode ser justo e sofrer e não entender e se desesperar. Não basta entender. Você pode ter todas as respostas e estar desesperado.
Então o Consolador é a voz da esperança. Mas o que é a esperança? Diz Paulo que a esperança é uma âncora. Vai ter uma diferença. Normalmente as âncoras são instrumentos que a gente lança para baixo, para dar firmeza. Paulo diz que a esperança é uma âncora jogada para cima, que nos estabiliza no céu. A esperança é a certeza da vida futura. Então, qual a importância da obra Paulo Estevão? A obra Paulo Estevão é uma releitura do cristianismo à luz do Consolador prometido. É o cristianismo revisitado. Nova terminologia, novo olhar, nova abordagem. Agora não se chama mais profetismo, agora se chama mediunidade. É vida nova, visita nova ao mesmo Evangelho. Mas não nos enganemos, não é volta ao passado, porque o Evangelho sempre foi e será o futuro. O Evangelho é o futuro. Voltar ao cristianismo nascente, por mais paradoxal que pareça, é avançar em direção ao futuro da humanidade, que nós ainda não experimentamos. Nessa releitura do trabalho dos cristãos nascentes, acreditamos nós. A espiritualidade superior tinha um único objetivo: preparar os trabalhadores da nova revelação. Nós somos os pioneiros da revelação nova. Nós estamos vivendo. Agora é a nossa vez. Barnabé já cumpriu. Pedro já fez o que tinha que fazer, agora é a nossa vez. Porque sair da terra e voltar daqui 500 anos, quando o Espiritismo for conhecido no mundo inteiro, aí é fácil. O difícil é quando fez disso o pé. É fundar as casas, é começar o trabalho de base, é fazer esse trabalho de esclarecimento assim, na unha, né? Com coragem, com fé, com as lutas que estão aqui. Estão aqui. E essa revisita ao cristianismo, nós gostaríamos de encerrar essa abordagem com um testemunho, um outro ângulo. Essa obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em julho de 1942. 1942. Em 1948, um pastor de ovelhas que perdeu uma ovelha entrou numa caverna, ele, para despertar a ovelha, um método assim bem delicado, jogou uma pedra para dentro do buraco, para ver se atingiu a ovelha, ela saiu. Quando ele jogou a pedra atingiu um vaso e quebrou-se. Esse jovem entrou dentro da caverna e ele acabaram de descobrir os manuscritos de Qumran. Demoraram 40 anos para esses manuscritos serem estudados e publicados e revolucionarem o estudo do primeiro século do cristianismo. Da cultura,
cultura da época, da língua da época. Sérias questões foram revisitadas. E dezenas de livros foram publicados a partir dessa descoberta. Toda a informação já estava aqui. Na década de 60 para 70, um grande estudioso, Sanders, publicou uma obra que propunha uma releitura da relação entre o cristianismo nascente e o judaísmo. Muito timidamente, Sanders disse o seguinte: ele, que era protestante, disse o seguinte: esqueça tudo que Lutero e Calvino falou, que está tudo errado. Foi uma comoção. Uma comoção. Anos depois, James Dunn e Nicholas Thomas Wright, retomando as reflexões de Sanders, escrevem sobre Paulo e suas cartas. Hoje os dois são conhecidos por fundarem uma nova corrente interpretativa de Paulo e de sua obra, chamada Novas Perspectivas em Paulo. James Dunn já, em razão da idade, se afastou. Quem assume hoje a frente desse movimento é Nicholas Thomas Wright, bispo da igreja de Durham, no Reino Unido, considerado o maior especialista em Paulo de Tarso, cuja obra ele está prestes a ser expulso do protestantismo daqui a pouco. Não falta pouco. Falta pouco para isso acontecer. Porque as reflexões que eles estão fazendo estão rompendo os limites do impensável para a teologia protestante. Ele já fala abertamente. Você pode esquecer tudo isso aí, de essas interpretações de Paulo, que está tudo errado. O Nicholas Thomas Wright publicou 8 obras. Nós adquirimos as 8 obras, fomos estudar as 8 obras. Estamos tentando, a Elza está aqui, né? E nós estamos combinando com a Elza Rossi, ela já teve que saber. Nós estamos combinando ano que vem de encontrar com o Nicholas Thomas Wright, mas já estamos mandando o Paulo Estevam ingresso para ele. Por quê? O Paulo Estevam está 90 anos na frente do Nicholas Thomas Wright. Eu não estou fazendo nenhuma fala de efeito aqui. As informações históricas, as informações que esse livro tem sobre o cristianismo nascente, as mais modernas pesquisas estão 50 anos atrás disso. Eles estão soltando fogueira. Comemoração. Só que a obra foi publicada em 1942. Em 1942. É de fato um tesouro que nos coloca muito à frente da reflexão dos estudiosos do cristianismo. Com essa obra, o Consolador Prometido está no mínimo 50 anos à frente. Quiçá mais anos ainda à frente. Pelos elementos, pela forma como essa obra reconstitui. Essa obra provoca uma revolução. Uma revolução. Ela muda simplesmente toda a cronologia da vida de Paulo de Tarso. Só que está agora. Não está tudo combinado. Ela muda toda a cronologia da vida de Paulo. Ela restabelece cartas que são consideradas como não sendo de Paulo.
não sendo de Paulo. E que alguns agora começam a insinuar, talvez seja de Paulo, talvez seja. Já estão apresentando cronologia alternativa. Talvez essa data esteja errada, mas as datas estão aqui, desde 41. As informações de onde escreveu Paulo a carta aos Hebreus, para quem ele entregou a carta, está tudo aqui. Dizem que a segunda epístola a Timóteo não é de Paulo, mas está aqui. Ele escreveu. Para onde foi João Marcos, o evangelista Marcos? Está aqui, foi para Roma com Pedro. Ajudou Paulo. Isso provocará no futuro, eu digo em pouco tempo, uma avalanche de reflexões sobre o cristianismo. Uma mudança total na interpretação de Paulo das suas cartas, da Bíblia, e um profundo impacto nas religiões cristãs. Será o papel do Consolador prometido, que vem restabelecer a verdade no seu justo tempo. Porque agora o herdeiro está maduro. Chegou a hora, chegou o tempo de um profundo renascimento das energias criativas. Como diz Emmanuel, no Caminho da Luz, chegou a hora do homem espiritual dar as mãos ao homem carnal. Se aproxima o momento em que a nossa evolução de encarnados será de braços dados com os Espíritos, em direção ao futuro. Não apenas no entendimento intelectual, mas no trabalho dos sentimentos, para que a nossa caminhada seja tranquila, em paz, em harmonia, com amor e fraternidade. Aí sim, aí nós seremos verdadeiros cristãos. Aí nós corresponderemos às expectativas dos Cristos quando deliberaram da vinda de Jesus no ar. E as gerações futuras um dia voltarão os seus olhos, como hoje nós admiramos um livro do profeta Isaías, como hoje nós admiramos um Evangelho de Mateus. As gerações futuras um dia voltarão os olhos para o Evangelho segundo o Espiritismo e para a obra de Paulo Estevão. Porque chegará o dia, e não está longe, em que a nossa Bíblia terá que ser aumentada. Novos livros terão que ser incluídos na Bíblia. Livros Espíritos, Evangelhos com o Espiritismo, Paulo Estevão, para completar o ciclo das revelações e abrir novas perspectivas para o futuro. É o que todos nós pressentimos. Todos nós estamos sentindo essa onda de mudança, essa onda de renovação. 70 anos do Paulo Estevão. 70 anos ou 70 vezes 7? Completou-se apenas um ciclo de 70 anos. Nós temos mais 6. Teremos que viver 6 vezes mais 70 anos para entender essa obra que foi psicografada por uma razão muito simples. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas. O Cristo, governador espiritual do orbe, vive na esfera das claridades imortais. Nós, encarnados, estamos tateando nas trevas da experiência humana. Há uma diferença considerável.
Nós vamos ter que terminar, porque temos que ir para o seminário de líder musical Paulo Estevam, que ocorre hoje, todos são convidados, no Sesc Paládio, a partir das 5 horas, onde haverá o lançamento do livro Paulo Estevam em Sonetos, o Gladson Lage, que faz as letras do Tim da Vanessa, transformou o livro Paulo Estevam em 72 sonetos. Lançamento do livro Paulo Estevam para jovens leitores. E amanhã, a parte líder musical com o seminário e as apresentações, demais apresentações. Teremos hoje também uma mesa de debate, uma roda de debates, com César Perry, Wagner Paixão, Adeilson, Gladson Lage, representante da União Espírita Mineira, demais outros companheiros, para a gente conversar sobre a obra e a apresentação da peça Labor. Eu agradeço o carinho de todos. Agradeço a Jesus a honra de ter podido participar desse encontro, de ter dado mais essa oportunidade da gente trabalhar. Espero todos lá e já de antemão peço licença para me retirar, porque o tempo ruge como um leão.